A graça e a paz do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos e com você que está ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus. Quero que, em nome de Jesus, a partir de agora, Deus derrame todas as bênçãos sobre a sua vida, para que a sua vida seja restaurada, para que você receba de Deus aquilo que você pediu, para que Deus ilumine cada dia o seu caminho, para que você edifique sua casa firme na rocha. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu joinha para que o YouTube compartilhe com outras pessoas que estão necessitadas, que estão cansadas e oprimidas nessa vida. Foi para esses que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou. Amém? Vamos ouvir a palavra do Mestre. Lucas, capítulo 24. O novo nascimento de Jesus, a nova vida. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, as mulheres, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra removida do sepulcro. Elas entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, Jesus lhe disse: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram-se das suas palavras. Então, voltando do sepulcro, elas anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. As suas palavras, porém, lhe pareciam como desvario. Não creram nelas. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos. Retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, tendo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm acontecido nestes dias? E Jesus lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação
de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E Jesus lhe disse: Honestos, tardio de coração para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, Jesus explicava-lhes em todas as Escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhe os olhos e conheceram, mas ele desapareceu. Disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós os nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceu no caminho e como deles foi conhecido por partir o pão. Falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Jesus lhe disse: Por que estáis perturbados e por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como verdes que eu tenho. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhe: São estas as palavras que vos disse quando estava ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei e nos profetas, de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus lhe abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Disse-lhe: Assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunha. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus levou-os fora até Betânia. Então, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com um grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém.